Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 25 de janeiro de 2024. Nós estamos dando continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, nosso estudo semanal. Quintas-feiras, às 20 horas, a gente está por aqui. Exceto quando a gente não está, mas a regra é a gente estar, beleza? Então, seja muito bem-vindo você que está chegando. Que bênção ter vocês por aqui. Eu vou lembrar vocês que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Nós estamos no nosso estudo, no nosso 19º encontro no livro de Atos. E a gente vai seguir de onde a gente parou na semana passada, semana retrasada, aliás. Nós estamos na nossa live de número 61. Todas as nossas lives estão gravadas. Fica o convite. Se você está vendo no YouTube, primeiro dá uma curtidinha aqui embaixo. Já segue também para você ver os próximos vídeos. Se você está vendo no Instagram também, deixa a sua curtida, também segue se você não seguir. E acesse os nossos vídeos anteriores para você não perder nada. Eu vou pedir até para minha esposa me emprestar o celular dela com o Instagram para eu mostrar para vocês como é que vocês fazem para acessar os conteúdos anteriores, tá? Aqui está o meu Instagram, é o @waltersmn. Se você chegar pertinho dele, aqui em cima, olha, você vai ver que tem um link. Você vai clicar nesse link e ele vai abrir, então, essa página que você está vendo agora. Deixa eu aceitar aqui. E aqui nós temos todas as lives que a gente fez até agora, tá? Estão separadas por séries. A nossa primeira série, foi essa aqui de baixo, é a série Conhecendo Deus, em que nós vimos os atributos de Deus, da forma como Deus se revela nas Escrituras. Então nós estudamos onisciência, onipresença, a eternidade, nós vimos o amor de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, enfim, tá tudo aqui na série Conhecendo Deus. Depois nós partimos para o panorama bíblico, lá do Antigo Testamento, vimos uma visão geral de Gênesis, né, lá do comecinho da criação, até o momento em que o povo retorna do exílio babilônico. A gente falou aí da reconstrução de Jerusalém, dos muros do templo, enfim. Depois tivemos 2 lives sobre o período intertestamentário. Em seguida nós fomos para os evangelhos na ordem cronológica, foram 12 encontros analisando os 4 evangelhos de forma assim, conjunta, na ordem cronológica também. E agora nós estamos na série Atos dos Apóstolos, que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conduzindo tudo nesse livro, né? Enfim, gente, então fica aí o convite para vocês, assistam as séries anteriores, se você tiver interesse, tá tudo aqui, beleza? Então, para quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, que bênção ter vocês por aqui. Já tem uma galera, meu sogrão que está sempre aqui na área também, Paulinha, minha esposa amada, Xandinho, Maninha, Bárbara, Sassá, Dara, que eu tenho certeza que está aí com a Sassá também, né? Meu bispo, como é que está? A Fátima está por aí também. Vamos ver quem mais aqui. A Edi está por aí. Bênção demais, gente. Deus seja louvado. Que vocês sejam muito bem-vindos. O pai está chegando aí também. Fique à vontade também para pegar a Bíblia. Se você tiver uma Bíblia física fácil aí, já pega. Deixa do lado de vocês, que com certeza vai facilitar a compreensão. Tá bom? E a gente dá só aqueles minutinhos iniciais. Se você estiver vendo pelo Instagram, saiba que lá no YouTube a gente corta essa introduçãozinha, esse tempinho a gente fica esperando. Então lá é um pouquinho mais direto. Então às vezes vale a pena você assistir por lá se você estiver vendo as gravações. Beleza? Gente, vamos lá, o que o Xandinho mandou aqui? Se eu não aprender umas 3 coisas hoje, eu não fico satisfeito. Olha só, que Deus permita que aprenda muito mais. João também está chegando, seja bem-vindo, João, como é que tá? Bom, galera, já deu o horário aqui, 8h05, então vamos fazer a nossa oração, vamos consagrar esse tempo a Deus e vamos começar o nosso conteúdo de hoje, beleza? Então, se você puder, feche seu olho aí rapidinho. Pai Santo e amado, nós temos tido o privilégio de aprender, de meditar na Tua Palavra, de ver o testemunho de homens que mudaram a realidade do nosso mundo, meu Deus. A nossa realidade, meu Pai. Nós temos testemunhado, nós pedimos, Deus, que hoje seja um dia
semelhante, que nós possamos analisar a Tua palavra, que nós possamos aprender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos colher esses depoimentos, esses testemunhos, meu Deus, e aplicar na nossa vida também, sermos edificados, meu Deus. Mais uma vez nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui e que nós temos total dependência de Ti, meu Deus, para tudo que nós vamos aprender aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, então vamos lá. Recapitulaçãozinha básica, nós sempre fazemos a recapitulação do que vimos no encontro anterior. Nós estamos, então, lá no capítulo 23 de Atos. Paulo retornou a Jerusalém da sua terceira viagem missionária. Ele estava no templo quando ele foi preso. E lá no templo ele foi acusado de algumas coisas. Ele foi acusado de estar ensinando as pessoas contra a lei, de estar ensinando as pessoas contra o templo, de ter introduzido gregos, gentios, no templo lá em Jerusalém, que era algo punível com morte realmente, mas essas acusações eram todas infundadas, eram todas acusações falsas. E quando Paulo estava para ser arrastado para fora do templo, para ser apedrejado, o que acontece é que o comandante Lísias vai e pega Paulo da mão daqueles que estavam para apedrejá-lo. E aí Paulo é levado para a fortaleza de Antônia e o comandante ordena que Paulo fosse açoitado para que se descobrisse por que motivo que ele estava para ser morto. Então olha que coisa, né? Bate em Paulo para ver por que ele estava levando porrada lá atrás. Mas enfim, Paulo fala que ele era romano e nesse momento as acusações, na verdade nesse momento o açoite é evitado e Paulo fica ali de sobreaviso, esperando na cadeia para ver o que ia acontecer. No dia seguinte, Paulo é levado diante do Sinédrio, o Sinédrio que era a corte suprema dos judeus, composta por 71 judeus, e lá ele faz a sua defesa, e a forma como ele se defende coloca os fariseus ao seu favor, mas os saduceus ficam contra Paulo. Lembrando que o sumo sacerdote da época era um saduceu, tá? E aí a confusão se instaura e o comandante vai de novo, tira Paulo ali do meio do Sinédrio e deixa Paulo lá na fortaleza. E foi aí que nós paramos. Nós paramos então na nossa última live de número 60, nesse ponto, verso 10 do capítulo 23 de Atos. Paulo então é levado para a fortaleza de Antônia. Lembrando, gente, que a fortaleza de Antônia ficava anexa ao templo. Era um lugar onde as tropas romanas ficavam quando estavam ali. Muitas vezes, quando tinham as festas religiosas principais, a cidade ficava com muito mais judeu do que o normal. Tem algumas estatísticas que falam que tinha 5 vezes mais pessoas do que o normal. Então, Roma mandava muitas tropas auxiliares lá para a cidade de Jerusalém e essas tropas ficavam na fortaleza de Antônia, tá? Bom, se você perdeu a live passada, você pode rever. Nós não vamos falar do que a gente já falou na semana passada, mas vamos lá, gente. Se coloca aí no lugar de Paulo. Paulo estava lá preso na fortaleza, depois de ser ouvido pelo Sinédrio. Paulo, que já tinha sido avisado que ele iria ser encarcerado quando ele estava voltando para Jerusalém. O Espírito Santo já tinha falado para Paulo, mas lá estava ele, preso, sozinho, no lugar escuro. Provavelmente estava desanimado, provavelmente estava aí pensando nas coisas que tinham acontecido com ele, no que o Senhor tinha reservado para ele. Talvez pensando que voltar para Roma já não seria mais uma realidade. Voltar não, ir para Roma, porque ele não chegou aí a Roma até então. Lá em Corinto, ele manda uma carta para Roma, na terceira viagem missionária, e ele fala do desejo dele de visitar essa cidade, mas ele iria depois de Jerusalém, e agora ele foi preso, então Roma já era algo assim, que talvez nem passasse mais pela cabeça dele. Então lá estava Paulo, nessa situação. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente faz planos, a gente cria projetos, a gente imagina como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser o mês seguinte, o ano seguinte. E muitas vezes a gente faz esses pensamentos já com base naquilo que o Senhor revelou para a gente também, mas acontece uma situação completamente alheia àquilo que a gente esperava e que a gente não tem controle nenhum, sobre a qual nós não temos controle. E era isso que aconteceu com Paulo. Parecia que era algo incontornável. Por vezes a gente acha que Deus se esquece de nós, que o inimigo venceu.
mas saiba que Deus sempre tem a palavra final. O nosso Senhor sempre, sempre, sempre tem a palavra final e Ele muitas vezes nos surpreende. E foi isso que aconteceu com Paulo. Naquele momento, preso, lá no verso 11, uma coisa maravilhosa acontece. Foi aqui que nós paramos semana passada. Vamos ler então Atos 23, capítulo 11, fala o seguinte. Eu estou na versão Nova Almeida atualizada, tá, gente? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que a melhor visita que Paulo podia ter recebido naquela prisão, não é verdade? O Senhor já tinha aparecido uma vez para Paulo, quando ele estava lá no caminho de Damasco. Outra vez o Senhor aparece para Paulo, muito certamente, quando ele vai até o terceiro céu. Ele fala disso lá em 2 Coríntios, de uma vez em que ele vai para o terceiro céu, e muitos acreditam que isso aconteceu na primeira viagem missionária, quando Paulo é apedrejado. E agora Paulo está tendo mais uma experiência dessa. O Senhor aparece para Paulo no momento em que ele realmente precisava de um consolo, né? E o Senhor aparece e fala para ele que tudo que estava acontecendo ali estava dentro da vontade de Deus. E que da mesma forma que ele testemunhou em Jerusalém, ele iria para Roma também testemunhar. Olha que coisa! O desejo de Paulo de ir para Roma seria atendido, por mais que fosse de uma forma diferente da que ele inicialmente tinha planejado. Nós realmente fazemos planos. Paulinho até colocou aí, o homem faz planos, mas o querer vem de Deus. É exatamente isso. Paulo fez um plano de ir para Roma, e agora ele vai para Roma de uma forma diferente. Quem vai bancar Paulo vai ser justamente o Império Romano. Paulo vai ser levado como um prisioneiro, é verdade, mas ele iria ter muita liberdade, ele ia basicamente ser mantido pelo Império Romano, né? Então, gente, eu sei que quase ninguém tem esse privilégio de ver Deus face a face, igual Paulo teve. Às vezes a gente não vê, Deus não escuta a voz dele, mas, gente, saiba que ele sempre está do nosso lado, tá? Mesmo que a gente não escute a voz dele, mesmo que a gente não consiga vê-lo, ele está sempre do nosso lado e ele pode reverter qualquer situação. Então não perca as esperanças, amém? Bom, continuando nossa leitura, a partir agora do versículo 12, o que acontece então? Olha, quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. E estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Ou seja, 40 judeus vão lá, fazem um juramento de que não iriam comer, não iriam beber enquanto Paulo não fosse morto. Aí quem eles procuram? Procuram um tribunal que tinha julgado Paulo. Procuram lá o sumo sacerdote, procuram os anciãos e falam: olha, a gente está com um plano aqui, a gente não vai comer nem beber enquanto não matar Paulo. Então o que vocês fazem? Convoquem Paulo, como se vocês quisessem ouvi-lo, e no momento em que ele estiver vindo, a gente vai e faz uma emboscada e acaba com a vida de Paulo. Para você ver que essa coisa aí de juiz corrupto não é só de hoje, tá? Naquela época já tinha. Mas eles não contavam com uma coisa. Com o que eles não contavam? Será que você sabe o que aconteceu? Bom, se você souber, coloca aí nos comentários, gente. O que aconteceu naquele momento em que aqueles homens estavam tramando contra a vida de Paulo? Eu faço a pergunta, você já sabe, você responde aí no tempo de vocês, mas como demora um pouquinho para aquilo que eu falo chegar até você, eu já vou continuar aqui, senão pode ser que você demore muito aí, tá? O que acontece, gente, é que o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, estava ouvindo a conversa. Interessante, né? Porque a gente nem sabia que Paulo tinha uma irmã, nem que tinha sobrinho. A única informação que a gente tinha sobre Paulo, sobre a família dele, é que eles eram da tribo de Benjamim. É só isso que a gente tem. E aqui tem mais informação interessante. Então, a última informação que a gente vai ter sobre a família de Paulo. Basicamente, a primeira e última, né? Bom, mas então nós vemos justamente o sobrinho de Paulo escutando
ele vai até a fortaleza de Antônia, fala para Paulo do que estava acontecendo. E aí, gente, Paulo vai até o centurião que estava ali e fala, olha, leva esse jovem até o comandante que ele tem uma coisa importante para falar. Tá? E aí, quando ele chega no comandante, nós lemos no versículo 19 o seguinte, olha, o comandante pegou o rapaz pela mão e levando para o lado perguntou, o que você tem a me dizer? Esse ato de pegar e levar para o lado é um ato basicamente de boas-vindas, de falar, olha, você pode ficar à vontade, pode falar, pode confiar. Ele estava sendo bem recebido pelo comandante. E aí ele vai e conta sobre a conspiração, fala do que estava acontecendo e o comandante aconselha que ele não falasse isso para ninguém. E se você está achando estranho o fato de Paulo ter essa moral toda, recebeu uma visita do sobrinho dele, depois deu ordem para um centurião, que é um comandante de 100, para que fosse levar até o comandante lá de Jerusalém, lembre-se que Paulo era um cidadão romano, e cidadãos romanos tinham mais liberdade, tinham alguns privilégios, mesmo estando encarcerado, né? E aí o que o comandante faz? Verso 23, o comandante chama 2 centuriões e fala o seguinte, tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 3 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Gente, o comandante escuta, então, o sobrinho de Paulo, entende a gravidade do problema e imediatamente ele convoca 2 centuriões e manda que 470 homens estivessem preparados para imediatamente levar Paulo para Cesareia. Você tem noção do que é isso? Gente, nem líder de facção, hoje em dia, tem 470 homens escoltando, mas lá estava Paulo com esse tanto de homem. E olha só, não era para impedir que Paulo fosse liberto não, tá? Que tivesse uma fuga de Paulo. Era para impedir que Paulo fosse justamente ferido. Olha que coisa. Mais uma vez, nós vemos Deus no controle da situação. Não é verdade? Porque Deus coloca a pessoa certa no lugar certo para receber aquela notícia e evitar que algo de pior acontecesse. Porque se o sobrinho de Paulo não tivesse escutado da conspiração, é bem possível que Paulo tivesse sido levado de novo para o Sinédrio. E pode ser que aqueles 40 homens lá, mais de 40, tivessem tido sucesso em acabar com a vida de Paulo. Mas o Senhor trouxe o livramento dessa maneira. Quantas vezes o Senhor traz livramentos na nossa vida? Nós nem sabemos da maioria deles. Mas aqui a gente tem esse testemunho para nossa edificação. E essa história desse livramento de Paulo, inclusive me lembra de uma outra história lá do Antigo Testamento, de um livramento que também aconteceu de forma bastante semelhante, com alguém que estava no lugar certo, na hora certa e escuta algo. Será que você lembra de quem que eu estou falando? Você é capaz aí de lembrar de quem que a gente está falando aqui agora? Coloca aí nos comentários. Eu vou dar uma dica para vocês. O livramento aqui não é para uma pessoa, mas é um livramento para toda a nação, para os judeus. O que foi que aconteceu lá no Antigo Testamento que guarda semelhança com esse caso aqui de alguém que estava no lugar certo, na hora certa, e impede que a nação judaica fosse morta nesse caso. Vocês lembram? Mais uma dica, gente. Tá lá na história da rainha Esther. Exatamente, o Xande botou, livro de Esther, justamente, exatamente isso. Mordecai, primo de Esther, que foi quem criou Esther, ele certa vez estava no lugar certo, na hora certa, e escuta 2 eunucos tramando contra a vida do rei. E aí ele vai, escuta, conta para Esther. Esther era uma judia casada com o rei Assuero. E aí conta para Esther, Esther conta para o rei, e a vida do rei é preservada. E mais na frente, Amã, que era o principal conselheiro do rei e não suportava Mordecai, ele faz um plano para matar todos os judeus do reino, porque ele odiava Mordecai. Então ele sabia que Mordecai era um judeu. Para acabar com Mordecai, ele quer também acabar com os judeus. E ele convence o rei de fazer uma ordem real para que os judeus fossem mortos. E aí, gente, foi justamente por causa desse livramento
que veio de Mordecai na vida do rei, que a história não acaba da forma como Amã gostaria. Eu não vou dar spoiler aqui, porque não é o tema da nossa live de hoje. Esse livro de Esther só tem 10 capítulos, é um livro muito, muito precioso. Se você não leu, ou se você não lembra direito dos detalhes, vai lá depois e lê, beleza? Eu não vou falar o que aconteceu aqui não, mas saiba que foi um livramento, ó, impressionante. Bom, continuando aqui, né? Isso lembra também de Provérbios 16:9, né? O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, gente. Bom, vamos voltar para Paulo. Então, o comandante vira e ordena que 470 homens levassem Paulo às 3 horas da noite. 3 horas da noite, lembrando que a hora da noite começava às 18 horas, pôr do sol, 18 mais 3, 21 horas. Então, às 21 horas, Paulo é escoltado com aqueles 470 homens lá para Cesareia. Por que tantos homens e por que de noite? Bom, porque de noite é fácil perceber. O Sinédrio queria aí, tramar contra a vida de Paulo, então eles tinham que sair de noite para não serem vistos. E 470 homens, incluindo 200 arqueiros, justamente porque a região ali de Jerusalém, em volta de Jerusalém, é uma região bastante montanhosa, cheia de salteadores. Então, aqueles arqueiros estavam lá justamente para impedir que os salteadores viessem, né, e algo de ruim acontecesse. Tá? E ele vai lá para Cesareia porque ele vai pegar uma prainha? Não, ele vai para Cesareia porque é lá que ficava o governador lá da Judéia. Inclusive, no Novo Testamento, a gente vê alguns governadores que são citados. Você lembra quem são eles? Lá na época de Jesus, nós tínhamos um governador que é citado, e inclusive foi quem ordenou a morte de Jesus. Pilatos foi um dos governadores da Judéia, ele governou de 26 até 36. Depois nós temos um outro governador que é citado, que foi quem mandou matar Tiago. Tiago, apóstolo, primeiro apóstolo a perder a vida, que foi quem? Herodes Agripa I. Ele governou de 41 a 44. Mas quem estava governando nessa altura aqui do livro de Atos não era nenhum deles, era Félix. Tá? Félix assumiu o governo, o poder lá por volta do ano 52, e ele governou até mais ou menos 59, 60. E depois ele foi sucedido por Pórcio Festo, que inclusive é citado no capítulo 24, o próximo capítulo de Atos. Tá? Inclusive lá na Wikipedia, se você entrar, colocar lá a lista dos governadores da Judéia, você vai ver a relação completa e tem as datas, e isso é bem legal porque ajuda a gente a se situar em relação à cronologia da Bíblia. Bom, é possível que Félix estivesse recentemente em Jerusalém, porque se você lembrar aí, Paulo tinha ido para Jerusalém para a festa dos tabernáculos e para levar uma oferta para a igreja. E quando tinha festa lá em Jerusalém, o governador geralmente descia, mas nessa altura ele certamente já tinha voltado lá para Cesareia, que era onde o governador da província ficava. Tá? E você está perguntando aí, os 40 judeus morreram de fome, morreram de sede? A Bíblia não fala, mas é bem improvável que eles tenham, de fato, levado a cabo aquele juramento que eles fizeram. Tá? Lá na lei judaica, se houvesse um juramento que fosse impossível de ser cumprido, havia forma de você expiar aquele pecado, levando aí ofertas até o templo. Então é bem provável que eles tenham levado ofertas para o templo e não tenham, de fato, acabado com a própria vida sem comer, sem beber, porque não conseguiram matar Paulo. Tá? Bom, o governador o comandante envia Paulo até o governador, ele manda uma cartinha para que o governador, quando recebesse Paulo, soubesse por que Paulo estava sendo enviado até ele. E aí a carta está lá no capítulo 23, versículo 26 de Atos, que fala o seguinte: Cláudio Lísias, nome do comandante, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Forçou um pouquinho a barra aqui, né, gente? Forçou a barra, porque quando Paulo foi salvo pelo comandante, quando ele estava lá pronto para ser morto pelos judeus, ele não sabia que ele era romano. O comandante só foi saber que Paulo era romano
quando ele estava para açoitá-lo lá na fortaleza de Antônio. Mas enfim, o comandante valorizou um pouquinho o passe dele, que era comum quando se mandava uma carta para uma autoridade. Aí ele continua: querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra este homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então essa foi a carta que o governador Félix recebe lá do comandante e de fato bate bastante com os fatos, tirando aquele ponto que a gente citou. Beleza, finalzinho do capítulo 23 fala o seguinte: quando eles chegaram à Judéia, a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. No tribunal romano, quem começava o processo era sempre o acusador. Tá? Então Félix recebe Paulo, mas ele espera para que os acusadores chegassem também para apresentar essa acusação contra Paulo. E Paulo fica no palácio de Herodes, que era onde o próprio governador ficava. Tá? Deixa eu ver aqui que horas são. Beleza, dá tempo para a gente continuar um pouquinho no capítulo 24, que começa assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Tá? O presidente aqui é o governador. Então veja, gente, que o sumo sacerdote estava realmente empenhado em acabar com a vida de Paulo. Ele percorre 100 quilômetros. Para aquela época, essa não era uma viagem tão curta, né? Hoje em dia a gente faz 100 quilômetros em 1 hora, naquela época era um dia de viagem. E ele vai, inclusive, com um orador profissional, que é Tértulo. Esse nome é um nome que leva a crer que ele era um gentio. Mas pode ser que, assim como Paulo, ele fosse aí um judeu com cidadania romana. Tá? Nós não sabemos. Mas Tértulo chega até Félix e ele começa, então, a sua acusação. E ele começa da seguinte forma, ele falando com Félix: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecê-lo. Mas para que não te detenha muito, rogo-te conforme a tua equidade, que nos ouça por um pouco de tempo. Ou seja, ele começa rasgando uma seda para o governador em busca do seu favor. Essa era uma prática muito comum, era chamada de capitatio benevolentiae. Tá? Não sei se eu estou pronunciando certo, o meu latim não existe, eu não sei falar latim, mas enfim, é isso aí. Só tem um detalhezinho muito importante, tudo que ele falou era mentira, gente. Ele falou que por meio de Félix tinha muita paz no Império. Mas o principal historiador judeu daquela época, que é o Flávio Joséfo, ele fala que Félix era um homem corrupto. Era um homem responsável por muitos massacres sangrentos. Então, toda essa pompa lá usada por Tértulo não passava de mentira. Né? Teve, inclusive, um historiador romano chamado Tácito, é também um historiador muito conhecido, que fala que Félix tinha a autoridade de um rei, mas ele tinha a mente de um escravo. E ele falou isso num sentido bem pejorativo mesmo. Porque Félix era um ex-escravo e ele só alcançou essa posição de governador da Judéia porque o irmão dele, que também era um ex-escravo, se tornou um homem muito, mas muito poderoso. Se chamava Palas. E ele foi liberto pelo próprio imperador romano Cláudio. E aí ele conseguiu que o seu irmão Félix se tornasse governador lá da Judéia, que era uma região que realmente quase ninguém queria ficar. E aí, gente, ele vai então, faz essa rasgação de seda e ele começa a acusação contra Paulo. Lá no versículo 5 a gente lê o seguinte: ó, já tem 36 anos que não falo latim, é verdade. O Alexandre falou, tem 36 anos que eu não falo latim, tem muitos anos. Então ele começa a acusação da seguinte forma: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições, revoltas, tá? Entre todos os judeus por todo o mundo. E o principal é o principal defensor da seita dos nazarenos,
o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Gente, então ele acusa de 3 coisas, né? Ele acusa, olha, como você está vendo aqui, de ser promotor de sedições, ou seja, de fazer revoltas, então era um crime político. Ele acusa de ser o principal defensor da seita dos nazarenos, ou seja, isso era um crime político e religioso, porque seitas não autorizadas por Roma naquela época eram consideradas ilegais pela legislação romana. E ele acusa de intentar profanar o templo, então era um crime religioso, que seria quando ele supostamente tentou levar um gentio lá para o templo, né? Gente, Paulo promovia a revolta? Não. Paulo tentou profanar o templo? Não. A gente falou disso semana passada. Paulo não ingressou com um gentio dentro do templo. E ele era o principal defensor da seita dos nazarenos? Bom, ele realmente era o principal ou um dos principais seguidores de Cristo. Mas é questionável essa questão aí, se era realmente uma seita da forma como ele quis colocar aqui, no sentido de ser ilegal sob o Império Romano, né? Lembrando que seita, nesse contexto, era usado aí para designar alguma das escolas de pensamento que você tinha na época. Você tinha a seita dos judeus, ou dos fariseus, tinha a seita dos saduceus, que inclusive eram os 2 principais grupos que comandavam o Sinédrio, e o próprio sumo sacerdote era de uma dessas seitas, nós falamos que ele era um saduceu, né? E Tértulo ainda vira e fala o seguinte, olha, e nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Isso é verdade? Não é verdade. Se você estava aqui na semana passada, você sabe que ele estava sendo levado para fora para ser apedrejado. E aí Tértulo continua, e ele fala o seguinte, olha, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores virem a ti. E dele, tu mesmo, examinando, podes entender tudo o que acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem essas as coisas. Gente, você lembra aqui da semana passada que nós lemos o capítulo anterior? Por acaso, Paulo foi retirado de lá com grande violência? Não foi. O que aconteceu é que os judeus queriam matar Paulo, e o comandante vai e só tira Paulo do meio do tumulto. Então, é mais uma história mentirosa aqui, né? Que está sendo falada por Tértulo. Então, você vê, gente, que Tértulo tinha o dom da palavra, tinha o dom da oratória, era um cara que sabia falar muito bem, mas nenhuma verdade foi dita aqui, né? E ele, inclusive, vira e fala, olha, e você, governador, você mesmo pode examinar Paulo e ver que tudo isso era verdade. Mais uma tentativa de argumentar aí a favor daquilo que ele estava falando. Mas ele não contava que Paulo era um homem igualmente habilidoso. E agora nós vamos ver o que Paulo fala para se defender. Isso está lá no versículo 10 em diante, do capítulo 24. Gente, estou bebendo muita água hoje, minha garganta não está legal. Então estou interrompendo muito aqui a fala, me desculpem, mas a gente vai dando andamento mesmo assim. Vamos lá. Paulo, porém, fazendo ao presidente sinal que falasse, respondeu: porque eu sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Então Paulo também começa usando aquele capitatio benevolentiae, enfim, né, que é a forma de você, de certa forma, elogiar o tribuno, mas ele fez isso sem precisar mentir, né? Por quê? Porque, como a gente falou, Félix realmente já era governador da região da Judéia, tinha aí pelo menos uns 4, 5, 6 anos, então já tinha um tempo em que ele estava como juiz da nação. E Paulo fala, olha, porque você está aqui há esse tempo e já conhece a nossa realidade, já sabe desse contexto, eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa. É basicamente isso que ele está falando aqui. Você já é um homem que conhece os judeus, que conhece os cristãos, que sabe o que está acontecendo. Você não chegou aqui agora, então eu me sinto à vontade para falar do que aconteceu e ser julgado por você, porque eu creio que a justiça vai ser realizada. Tá? Então é basicamente isso que ele fala aqui. E aí ele fala, olha, pois bem pode saber que não há mais que 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que de agora me acusam. Ou seja, aquela primeira acusação que foi feita contra Paulo é de que ele estava organizando uma revolta. Aqui ele já bateu nesse ponto. Ele falou, olha, eu cheguei lá em Jerusalém, tinha 12 dias, eu fui para adorar.
Eu não fui para fazer revolta, eu cheguei há pouco tempo. Não tinha como eu estar montando uma revolta, um motim contra Roma. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Segunda acusação de que ele era o líder da seita dos nazarenos. O que ele fala? Olha, mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como de injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então ele reconhece que ele é um seguidor do caminho. Naquela época, os cristãos se consideravam os do caminho, porque andavam no caminho ensinado por Jesus. Então ele fala, eu pertenço ao caminho. Eles estão chamando de seita, eu pertenço ao caminho. Mas dessa forma eu estou servindo o Deus de nossos pais, conforme está dito na lei e nos profetas. Ou seja, ele está falando que isso que ele está fazendo não viola a lei e não viola os profetas. Tá? E aí ele coloca que ele tem a esperança em Deus da mesma forma como os judeus têm esperança em Deus. E, inclusive, que ele tem esperança de que vai haver ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Lembrando que para os judeus, para parte dos judeus, não havia a ressurreição dos injustos, dos gentios, tá? E aí ele fala, e por isso, porque eu acredito nisso, eu procuro sempre ter uma boa consciência, sem ofender nem Deus, nem os homens. Ou seja, se eu tenho essa forma de pensar, se eu procuro não ofender Deus, se eu creio que vai ter um juízo, uma ressurreição, eu não poderia fazer uma coisa dessa. Eu não ia violar a lei. Eu não ia tentar fazer uma revolta contra o povo. Isso é mentira. É basicamente isso que Paulo está falando aqui. Eu não vou fazer nada que vai arriscar minha salvação. Falta ainda Paulo bater a terceira acusação de estar profanando o templo, né? E Paulo vai fazer isso agora. A partir do versículo 17 ele fala, ora, muitos anos depois do que? Da última vez que eu vim para cá, eu vim trazer à minha nação ofertas e esmolas. De fato, a gente viu que Paulo, no final da terceira viagem missionária, ele leva até Jerusalém as ofertas que ele recolheu lá na região da Macedônia, na região da Ásia Menor, tudo mais. Então ele fala, olha, eu vim trazer ofertas. Ou seja, alguém que vem trazer ofertas não vem para profanar o templo, não vem para fazer revolta, não vem para fazer nada disso. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes aqui e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Por que ele fala isso? Porque quem levantou falsa acusação contra Paulo lá em Jerusalém foram alguns judeus da Ásia, provavelmente da cidade de Éfeso, que era o lugar onde Paulo ficou mais tempo. Então esses judeus devem ter visto Paulo, acusaram Paulo falsamente, falaram que ele estava amotinando, falaram que ele estava falando contra a lei, contra o templo, e falaram que ele tinha ingressado com os gentios no templo. E Paulo está falando, olha, eu já estava santificado no templo quando aqueles judeus da Ásia me encontraram lá. Eu não estava em motim. E esses homens nem estão aqui. Convinha que esses homens estivessem aqui para me acusar se de fato eles tivessem alguma acusação contra mim. Por que isso é importante? Porque não podia haver acusação sem o acusador. E o acusador de Paulo não estava lá. Aqueles judeus que supostamente tinham visto Paulo profanar o templo e fazer tudo aquilo não estavam presentes naquele momento. E Paulo deixa isso muito claro. Então Paulo rebateu aí a terceira acusação, gente. E aí, para fechar com chave de ouro, Paulo termina, olha. Ou digam estes mesmos, ou seja, digam esses que estão aqui, quem estava ali? O sumo sacerdote e os do templo, né? E os anciãos ali. Digam esses mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando eu compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E explicando aqui, quando Paulo foi preso lá em Jerusalém com essa acusação, no dia seguinte ele é levado para o Sinédrio que é presidido pelo sumo sacerdote, e lá, diante do Sinédrio, a única coisa que Paulo faz é falar que naquele momento ele estava sendo acusado por conta da crença dele na ressurreição dos mortos. E é isso que bota os saduceus contra os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não acreditavam. Então, o que ele está falando é o seguinte,
A única coisa que estes homens que estão aqui presenciaram foi a minha fala acerca da ressurreição dos mortos. Então, se eles têm alguma coisa para me acusar, só pode ser acerca disso, né? Só tem isso. O que mais que eles têm para falar? E aí, gente, quando ele fala isso, ele fecha com chave de ouro, né? Esse povo veio para me acusar, mas eles não têm nada com quem me acusar. Chegou a hora, então, de Félix decidir de que lado que ele ia ficar. O que ele faz? Próxima semana a gente vê, porque já passou das 8h40. Mas, se você estiver muito curioso, você pode abrir a sua Bíblia, que eu te garanto que a resposta vai estar lá, hein, galera? Te garanto. Bom, vamos fechar o olho aqui, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado por essa palavra que é vida, meu Deus. É vida para nós, meu Pai. Nós pedimos para que, ao longo dos próximos dias, o Senhor vá trazendo, meu Deus, o significado, vai trazendo o sentido para que nós possamos ter uma aplicação prática disso que nós estamos lendo nas nossas vidas, meu Pai. Nós louvamos a Ti e bendizemos o Seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, galera. Deus seja louvado. Que bom a gente estar avançando. Nós estamos chegando na reta final do livro de Atos. Nós estamos aí no capítulo 24. Nós terminamos aqui, olha, no versículo 21. Nós vamos ler a partir do 22 na semana que vem. E nós estamos quase chegando no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos. Mas tem sido um tempo bastante precioso, muito edificante. Nós temos aprendido bastante. E glórias ao Senhor por isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aí a galera comentando. Meu bispo, glória a Deus pela sua vida. Obrigado pela presença. Valeu, Motia, que está na área também. Paulinha, Sassá, Xande. Ah, a Kelzinha tá por aí. Que benção, gente. Que alegria. Bom demais. Beijo para você, Kel. Muita saudade. Vamos marcar aquele almocinho. Henrique, meu amigo. Bom demais ter você por aqui também, meu brother. Deus seja louvado. Jennifer, Julinho, João. A Bia tá por aí também. Gabi. A Edi, que estava aqui também. A Vivi. Gente, bênção demais. Rosane também estava por aí. E mais uma galera. Isso aí, Vivi. Viviane, é de você mesmo que eu falei. Deus seja louvado. Glória a Deus pela vida de vocês. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós estaremos aqui, quinta-feira, às 20 horas, para a gente continuar, tá bom? Beijo para todos vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.